Estamos começando mais um Furando a Bolha, programa de número 01. No programa de hoje nós teremos um quadro muito especial com a Betânia falando sobre inteligência artificial no Brasil. Teremos um convidado muito especial também, Roberto Dumas. E o professor Marcelo Berger vai trazer as informações do que tem acontecido pelo mundo. Betânia, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial no Brasil? Vamos. Bom, gente, inteligência artificial, né? Acho que tá todo mundo quase cansado de ouvir falar sobre esse tema, mas a gente segue com vários tipos de novidades para ficarmos atentos aí no território nacional e internacional também, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um documento que foi apresentado agora no final do mês de julho de 2024, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O Brasil já está, né, falando sobre inteligência artificial há um bom tempo, a gente está com vários projetos, agora é um projeto especificamente mais avançado em questão de regulamentação de inteligência artificial no país, mas no final de julho de 2024, agora a gente teve a apresentação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é basicamente uma tentativa do governo brasileiro, de tentar assumir uma figura de protagonismo no uso da tecnologia quando a gente fala de aplicação especificamente para a comunidade brasileira como um todo, né? Então, ele é um documento muito interessante que prevê, basicamente, como o governo federal pretende alocar recursos financeiros para fins de estruturação de um plano de inteligência artificial, soberania e também questões atreladas às especificidades do nosso país, né? Então, hoje a gente tem a maior parte das tecnologias de inteligência artificial sendo desenvolvidas em linguagens estrangeiras, né, que não admitem toda a diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse plano brasileiro, ele visa trazer essa ideia de diversidade, cultura que a gente tem intrínseco no país e aplicar um plano de como é que a gente vai investir. O Brasil definiu agora, né, uma expectativa de 23 bilhões de reais a serem alocados em questões relacionadas à inteligência artificial, para que a gente possa assumir alguma frente aí relacionada à tecnologia. É muito complexo quando a gente fala de assumir algum tipo de protagonismo ou uma frente de inteligência artificial no Brasil, né? Porque a gente sempre está um passinho atrás do que o resto do mundo, né? A gente conversa bastante sobre isso. Até no nosso último podcast a gente falou sobre como a própria China usa muito a inteligência artificial há décadas e décadas, e a gente tentando agora fazer o nosso primeiro plano específico relacionado à inteligência artificial. Então, quando a gente analisa ali o plano brasileiro, ele é muito interessante e bonito, né? Quando a gente para ler. Ele tem princípios que trazem uma ideia de que, de fato, a gente vai conseguir abraçar muitas das prioridades relacionadas ao meio ambiente, saúde, investimento em capacitação de pessoas, investimento, inclusive, para a área de empreendedorismo e serviço público. Mas fica sempre aquele questionamento, né, quando a gente fala de aplicabilidade de fato e como que a gente vai conseguir aplicar esse protagonismo. Teve muita crítica aí quando a gente viu a publicação do Plano Brasileiro em relação ao próprio investimento que o Brasil vai fazer em relação a isso, né? Como eu falei, são 23 bilhões de reais para serem investidos nesses próximos 4 anos, né? De 24 a 28. E aí, quando a gente para fazer um paralelo em como outros países se posicionam, obviamente, a gente viu muitas críticas relacionadas a como os Estados Unidos e a própria China alocam recursos financeiros para isso. Mas não tem muito como a gente comparar o Brasil com a potência que é a China e os Estados Unidos no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? Então, são países que têm aí uma média de 400 bilhões de dólares sendo alocados para fins de desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial. O Brasil está ali com seus 23 bi, está achando que vai fazer grandes coisas. E eu dei uma olhadinha ali nas expectativas, né, para curto e médio prazo, implementação de ações. Quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre auxílio diagnóstico, né? A gente fala sobre ajuda em chatbot e esclarecimento de dúvidas e afins. Eu, particularmente, acho que quando a gente fala de inteligência artificial no Brasil, a gente tinha que dar um passinho para trás, assim, né, em relação a como a gente vai se posicionar em relação a isso, visto que, não raras às vezes, a gente vê os próprios sistemas utilizados pelo governo federal tendo invasões, né, vazamento de dados, aquela coisa toda.
Então, quando a gente fala em aumentar o uso da tecnologia com mais dados pessoais, quando a gente fala sobre vários tipos de iniciativas voltadas à saúde, particularmente, eu acho que tem, obviamente, um trabalho anterior a ser feito em como a gente consegue garantir que, sim, essas tecnologias elas sejam desenvolvidas, que elas sejam desenvolvidas com dados brasileiros, né, para fins de criação da tecnologia em linguagens, modelos de linguagens aplicáveis a nós. Mas me parece que algumas outras coisas talvez deveriam ser realizadas antes, né? A própria PL que fala sobre a regulamentação de inteligência artificial no Brasil, me parece, e a gente conversa muito sobre isso no nosso dia a dia de escritório, de certa forma, posta no momento errado, sabe? A gente quer regulamentar uma tecnologia que não existe. Que não existe, que a gente não implementa, que a gente não sabe direito como aplicar isso na prática, né? Então, enfim, a gente tem algumas questões que são bem interessantes relacionadas a como a gente vai implementar isso. Então, tem institutos nacionais de pesquisa, a gente vai trabalhar em capacitação de pessoas, a gente vai desenvolver o top 5 com o supercomputador do mundo, de acordo com o Até agora, não. No período eleitoral, se fala muito no uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais. Completamente. E os cuidados que se tem que ter, né? E quando a gente fala de uma população tão vasta quanto a nossa e tão diversa quanto a nossa, é muito difícil, inclusive, a gente trazer esse assunto para debate, né? Porque a maior parte das pessoas não consegue tangibilizar os impactos que isso pode, de fato, ter, né? E como diferenciar uma coisa que tem cara de ser verdade e uma coisa que não tem cara de ser verdade, né? E acesso à internet todo mundo tem, basicamente. O problema é conseguir fazer esses tipos de diferenciações, né? Uma curiosidade aqui, eu estou lendo uma notícia aqui no Google, né? Um brasileiro, que às vezes a gente fala tanto sobre a inteligência artificial, a gente pensa que ela é única e exclusiva, talvez, de americanos e europeus. Um brasileiro que... Deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele é Daniel de Freitas, ele era um ex-engenheiro da Google. Ele saiu e montou uma startup para desenvolver inteligência artificial. Pouco tempo depois, quase 2 anos, a Google está comprando a startup dele, o projeto sobre inteligência artificial, por 16 bilhões de reais. E num formato muito interessante, né? Porque a aquisição dessa tecnologia, que se chama Character AI, ela não vem num formato de aquisição padrão de empresa, né? Então, se a gente pega esses 3 bi, 2,5 basicamente são de alocação de recursos financeiros para fins de compra de ações e 0,5 bi para fins de licenciamento de software. Então, a gente não tem a aquisição completa da empresa pelo Google. Isso muito para que eles possam se resguardar, de certa forma, das questões regulamentares aplicáveis ao uso de inteligência artificial. Então, essas questões da IA, como um todo no mundo, elas ainda estão muito incipientes. A gente não sabe direito como que o mercado vai se posicionar em relação a tudo isso, né? Por conta dessa insegurança, de um modo geral, relacionada à regulamentação, à implementação, às consequências de uso, está cada um fazendo um movimento diferente para tentar lavar as próprias mãos, né? Deixa eu só fazer um comentário, provavelmente o João enfim, deve se lembrar disso, né? Essa regulamentação, esse plano, ele me lembra muito o que aconteceu em 1976 com a Lei de Informática. Tá? A Lei de Informática, ela começou exatamente da mesma forma. Ou seja, primeiro você faz a legislação e depois você vai olhar para o landscape, né? Para aquilo que está acontecendo, para ver se alguém está produzindo alguma coisa. Então, na verdade, o Brasil tem essa péssima tradição, né? De começar pelo fim. Exatamente. E não pela pesquisa, e não pelo trabalho. Porque, normalmente, o que acontece, de maneira geral, nesses casos, né, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nos países inovadores, Finlândia, né, Israel, né, China, nem se fala, Índia, né? Você começa de baixo e a coisa vai crescendo, né? No Brasil, não. A primeira coisa que você faz é um grande de um plano, né, dizendo para onde que vai o dinheiro. E, normalmente, as alocações são as mais ineficientes possíveis, de maneira geral, porque sempre quando começa de cima, da maneira como você está fazendo, você corre o risco de cometer o mesmo erro. Sim. Né? E o plano ele foi desenvolvido em 4 meses, né? O plano brasileiro. Pois é. Então, a gente é uma pulguinha que surge. E o orçamento fica um chute, né? Exatamente. Fica um chute. Completamente.
De repente, eles já até utilizaram a inteligência artificial que existe em outro lugar para desenvolver a nossa inteligência. E é com base, e é engraçado porque os argumentos são sempre com base no protagonismo, né? No protagonismo e assumir a frente, quando na verdade a gente já está... É sempre interessante, né, Betânia? É sempre uma carta de intenções com palavras bonitas, né? Palavras belíssimas, né? Então, é muito engraçado porque na época, eu já existia naquela época, né? Eu também, Marcelo. Não posso dizer o mesmo. O Dumas se lembra muito bem. Bom, então... Aliás, desculpa só interromper aqui. Marcelo, eu acho que é bacana a gente parabenizar a Prológica e os telefones Cobra. E a Edisa? Lembra da Edisa? Bom, agora deixa eu aproveitar que a gente estava no término do quadro aqui sobre tecnologia com a Betânia, né? Eu já ia fazer a introdução para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Hoje nós temos uma pauta especial. O nosso entrevistado ele foi convidado para nós falar sobre um assunto que ele domina muito, que é a Rota de Seda e qual a influência que ela teria na economia do Brasil. Então, nosso convidado de hoje é Roberto Dumas, mestre em Economia pela Universidade de Birmingham, mestre em Economia Chinesa, professor no INSPER, sobre Business School, palestras e cenários econômicos. Figura bastante conhecida nas mídias brasileiras, diversas entrevistas nos meios mais conhecidos, aí, como o UOL, Folha de São Paulo, Jovem Pan, Globo, Valor. Muito honrado em ter a tua presença aqui no nosso podcast, né, Furando a Bolha. Eu já falei para o Dumas que a nossa intenção é trazer conhecimento, compartilhar e principalmente falar aquilo que a mídia tradicional, que a nossa imprensa não traz, né? Então a gente vê muitas coisas relacionadas à Rota da Seda, né? O João, que é nosso participante aqui do Furando a Bolha, é um cara que tem um conhecimento muito grande pela parte cultural da Rota da Seda, né? E o Roberto Dumas tem as questões financeiras, né? O que pode impactar no nosso país. Então vamos começar por esse fio da meada, Dumas. O que pode impactar no Brasil se o Brasil decidir entrar na Rota da Seda? Porque ainda não existiu essa decisão, né? Não, ainda não existiu. Bom, prazer estar com você aqui, Eduardo, Betânia, Marcelo, João. Veja, existe muita desinformação. Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa. O brasileiro, geralmente, ele tem os pêndulos. Ou ele é absolutamente contra, ou ele é absolutamente a favor. Veja, ninguém é absolutamente contra, ninguém pode ser absolutamente a favor. A gente tem que colocar e falar, vamos analisar isso daqui. Essa é a Rota da Seda, que agora mudou o nome de Belt and Road Initiative, mas vamos manter a Rota da Seda. Tem uma propaganda, principalmente dos Estados Unidos, que fala, olha, os países vão ficar endividados. Não, pera lá, cara, pai. Eu li a adesão da Itália na Rota da Seda, e eu não vi nada disso. Agora, é óbvio, precisa saber se esse Memorandum of Understanding ou esse acordo de cooperação, ele é igual para todo mundo. Então, a gente pode... O que a gente pega de pessoas indo contra? Olha, talvez não adiante nada, porque a China já colocou 70 bilhões de dólares de investimento de 2007 a 2022 aqui. Olha, bacana, ótimo. Então, o que me prejudica se eu entrar? Não, me prejudica que eu vou arranjar problema com os Estados Unidos. Veja, eu não tenho que ter problema com ninguém. A gente já sempre, todo mundo fala o mesmo esquema e a gente tem que também ficar assim. Países não têm amigos, países têm interesses. Então, em princípio, eu não vejo problema nenhum em entrar no projeto Rota da Seda. Agora, é aquela coisa, sempre como um bom economista a gente fala, depende. O que vai estar escrito aí? O que eu quero dizer? Por exemplo, esse financiamento que virá da China, ele está, acho que não, mas não custa, porque é justamente aquilo que todo mundo falou. Será que ele está condicionado a usar mão de obra chinesa, blue collar? Porque o Ministério do Trabalho não deixa chinês blue collar trabalhar no Brasil, é só os white collars, é só de management para cima. Veja o problema que aconteceu quando a State Grid veio fazer o linhão do Rio Madeira e queria trazer um monte de chinês. O Ministério do Trabalho falou, não é isso, você não pode trazer. Então não pode estar condicionado a isso. Segundo, estou condicionado a usar matéria-prima chinesa, estou condicionado a desrespeitar o meio ambiente. Isso eu estou falando, mas eu acho que não. Por quê? Porque o Ministério Público não vai deixar. Porque você tem uma legislação no Brasil. E outra, geralmente esses projetos não são
só com dinheiro chinês. Você acaba fazendo o que a gente chama Club Deal. Entra Banco Brasileiro, pode entrar o BNDES, e a Lei 6938 de 80, que fala da política ambiental brasileira, coloca os bancos como corresponsáveis por problemas ambientais. Então vai dar isso daí. E por último, eu gostaria de deixar mais ou menos aqui a pulga atrás da orelha. Como é que esse dinheiro vai vir? Vai vir em dólar? Sim. Ele é mais caro do que o outro ou ele é mais barato? Não, ele tende a ser mais barato. Bacana. Só que os projetos que provavelmente virão mais ou menos grande parte para a infraestrutura. Aliás, um parênteses, estamos desesperados atrás de dinheiro para projeto de infraestrutura. Edu, por quê? Porque só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, nós investimos 2% do PIB em projetos de infraestrutura, sendo que o último estudo da PESCO mostra que nós precisaríamos ter investido, ou precisamos investir em infraestrutura, 3,2% do PIB para manter a qualidade da infraestrutura. Ou seja, estamos destruindo a infraestrutura por falta de dinheiro. Ah, mas o governo... Não, o governo gasta demais. E o que acontece? Acontece em economês o que a gente chama um efeito deslocamento. O governo gasta demais, ele emite moeda. Não é o caso do Brasil, era o caso da Argentina. Ele não pode emitir moeda. Ele aumenta a receita. É o que a gente está tentando fazer, é o que o Haddad está tentando fazer. Ora, então ele pede emprestado do setor privado, pagando juros mais altos. Mas por que tem que pagar juros mais altos se a dívida pública dos Estados Unidos e da Europa é mais alta? Ora, quantas vezes a dívida pública foi defaultada, tivemos default nos Estados Unidos, na Europa, na China ou no Japão? Veja, só para você ter uma ideia, de 1980 a 1994, a inflação no Brasil foi 12 trilhões percentuais. Meu pai comprava uma letra do Tesouro Nacional, eu queria saber se hoje eu tenho 12 trilhões percentuais de reajuste. Então isso é um calote da dívida pública. Demos calote na dívida externa em 82, demos calote na dívida externa em 87, demos calote com o plano Collor. Então não quer dizer que eu vá dar calote, mas significa que se eu for financiar o governo, eu cobro taxa de juros mais alta. Quando eu cobro taxa de juros mais alta, olha o efeito do deslocamento. Eu desloco a poupança do setor privado, que deveria ir para esses investimentos, para financiar a gastança do governo. Dumas, então, eu gostaria de lembrar um pequeno detalhe sobre a Rota da Seda, né? Os chineses não só estão trazendo a questão da arquitetura, né? Lá do passado, daquela Rota da Seda, quando eles iam para a Europa, a Índia, fazer negócios, né? Eles estão trazendo para os dias de hoje. Eu li um artigo esses dias que parte do pagamento de uma ferrovia que vai ser utilizada na Rota da Seda na Tailândia está sendo paga com abacaxis. É o escambo moderno. A China tem feito alguns negócios e levando alguma parte tanto de commodities, algumas coisas que eles têm interesse, eles trocam a infraestrutura por esse tipo de investimento. Que é nada mais é que um escambo. Podemos pagar com soja. E eu acho que é a ideia, porque essa parte da Rota da Seda no Brasil, que é uma ferrovia que vai cruzar para sair no Pacífico, é a grande ideia deles. Mas agora, Eduardo, você me permite, tem um ponto. Por exemplo, o dinheiro provavelmente vai vir em dólares. Não, em Yuan digital, o Brasil já desde Paulo Guedes vem adquirindo o Yuan. Sim, mas é aí que está. Os meus projetos de infraestrutura é o ponto nevrálgico da questão. Os meus projetos de infraestrutura, a receita são em reais, é em reais. Se eu recebo uma dívida diferente de reais, fica a pergunta de 1 trilhão. Quem vai assumir o risco cambial? É o Brasil que vai assumir o risco cambial ou é a China que vai assumir o risco cambial? Porque a receita de infraestrutura, tirando o óleo e gás que é em dólar, eletricidade, hidrelétrica, termoelétrica, pedágio, tudo em reais. Então, se eu vou receber em yuan ou dólar, claro, dinheiro é muito bem-vindo. Mas acontece que eu não tenho hedge, proteção cambial, para 10 a 20 anos. E se o câmbio, vamos supor, do yuan vai para 9, eu vou ter que reajustar o pedágio para pagar isso daqui ou não? Já vai vir condicionado a um hedge do governo chinês. Aí não me deixa preocupado, porque independente de eu gostar de yuan, eu gostar muito mais de dólar do que de reais, a receita dos meus projetos são denominadas em reais. Então, no casamento, ou melhor, no
não pode existir um descasamento de receita em reais e serviço da dívida em outra moeda. Eu já trabalhei em Project Finance, o projeto, por exemplo, se vier em dólar, o câmbio sai de 3,80, vai para 5,40, quebrou o projeto. Aí fica aquela pergunta como ex-bancário que eu era. Sim. Aonde eu espeto a agulha? Como é que virá esse dinheiro? Ou seja, então eu estou abraçado, que nem diz um urso cheiroso, vou correr esse... dá para fazer proteção. Não tem proteção cambial no Brasil para 10, 20 anos. E os projetos de infraestrutura é justamente isso. Então a questão é, quem vai correr o risco cambial? Esse é um projeto... Por exemplo, na Colômbia, se a gente pensar em infraestrutura na Colômbia, a maior parte dos projetos colombianos, o revenue stream, a receita, são em dólares. Então eu estou casado, receita em dólar, olha, o do câmbio depreciou, maravilha, ganhei dinheiro lá, perdi, eu estou casadinho. Então isso é um ponto nevrálgico. Mas eu acho que em termos geopolíticos, isso é tudo negociável, não pode estar escrito no memorando de entendimento, mas tem que deixar claro que o projeto e o dinheiro tem que fechar, porque senão posso ter um prejuízo aí e quem vai assumir a conta? Eu, por exemplo, se fosse banco, que entrasse num club deal, com esse dinheiro do projeto da seda, que está em dólar, sem hedge, eu, como banco, não entraria, porque o Project Finance, eu não tenho direito de regresso contra a mãe, eu não tenho direito de regresso contra o sponsor. Quem vai me pagar é o revenue stream, é a receita do projeto, porque aí dá para você se alavancar cada vez mais. Não, o governo brasileiro assume. Bom, então, veja, eu não vejo problema nenhum, eu só quero saber onde está o risco. Quem certo. está pagando pelo risco? Eu acho que essas são as considerações. Agora, esse negócio de falar que os Estados Unidos vai ficar bravo, gente, vai espionar. Gente, os Estados Unidos espionava a Angela Merkel. A China espiona, todo mundo espiona todo Os mundo. americanos, Então, eles espiam todo mundo. Espia todo mundo. Então, esse negócio de eu vou fazer um acordo de livre comércio, não. Eu vou fazer um acordo de cooperação, um memorando de entendimento, e se for vantajoso, ou pelo menos fizer sentido, agora, assinar e vamos ver como vêm os projetos, ora, qual é o problema? E, aliás, outra coisa que a gente estava falando com o doutor Marcelo. Existe no Brasil, por exemplo, muita gente é imune ao aprendizado. E fala, mas o chinês vai vir aqui e vai fazer concessão de estrada. Estou vendendo o Brasil para o chinês. O que você acha que o chinês vai fazer com a estrada? Vai botar nas costas e levar para Beijing? O que ele vai fazer com a hidrelétrica? Vai pegar toda a água e levar para Xangai? Não, isso é concessão, meu Deus. Se você não respeitar o que está no contrato de concessão, como aconteceu com a Elecnor e Zulux Dragados, tire esses caras e eu vendi para a State Grid, o linhão de Belo Monte. Então, eu queria fazer só um pequeno esclarecimento aqui, né? A gente tem aqui no programa, né? Para quem está, os nossos internautas que estão nos assistindo, a gente tem um pouquinho de intimidade, que é porque eu, o João e o Dumas, né, nós moramos na China por um bom tempo, né? E eu conheci o Dumas lá, eu conheci o João na China, né? Então, a ideia do podcast, desse papo entre amigos, né? E falar sobre cultura, negócios, business, né? Era muito comum entre nós na China. A gente se reunia algumas vezes, a gente tinha lá um fórum de empresários que se reunia e a gente debatia muito esses assuntos. Então, para nós, às vezes, é muito, muito corriqueiro o assunto, né? E o João, que morou muito tempo lá representando uma empresa brasileira, até pode contar um pouquinho da experiência dele, porque existe uma abertura na China para outras empresas irem produzir, negociar dentro da China, né? E o João, inclusive, até estendeu a sua estada e foi um pouquinho mais longe, né? Hoje o João tem ido muitas vezes até a Rússia, em Moscou, onde faz parte da antiga Rota da Seda, né? A passagem, né, João? Podia colaborar aí com o teu conteúdo a respeito desse assunto. O assunto Rota da Seda aí, se me permitir, a gente pode falar um pouquinho mais aí, não só na parte financeira aí, Dumas. Mas esse projeto, na realidade, ele pode ser a Rota da Seda olhando a antiga, a Rota da Seda passando lá pelo meio, lá, passando por Kashgar, lá no oeste chinês, né? Se dividindo ali, seguindo para a Europa e descendo para a Índia, para o Paquistão. E a Rota da Seda, a moderna, ela também ela pode ser não só pela estrada terrestre, mas pelo acesso pelo mar
pelo acesso pelo Mar do Sul da China, e também agora tem um agreement entre Rússia e China. Estão trabalhando muito em fazer a Rota da Seda por cima, lá pelo Polo Norte. Então, tem bastante interesse aí comercial em todos eles, inclusive da Rússia, para entrar nesse projeto aí de cabeça e fazer acontecer. Parte da Rota da Seda ainda já está operando, né? Ela passa pelo Cazaquistão e entra na Rússia, distribui as mercadorias ali no leste europeu, e muita coisa entra também pelo sul via marítima, né? Então, alternativas aí vão acontecer. A entrada do Brasil nesse projeto, se a gente olhar assim, o Brasil em termos de quantos projetos chineses tem no Brasil hoje, é em torno de 300 projetos chineses, 300 investimentos diferenciados, desde a parte do EV, que eles chamam Electrical Vehicles, né, até a parte de infraestrutura como um todo. Aí, eu acho que eles entraram muito forte na parte de infraestrutura. Vários projetos operando. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí a RGE, né, que é a distribuidora de energia elétrica. Aqui em Cachoeira, eu estou em Cachoeira hoje. Tem várias subdivisões aí de investimentos chineses no Brasil, e principalmente em infraestrutura, mas também na indústria automotiva, né? E a gente fica olhando assim, pô, mas tem tantas fábricas novas aí entrando no Brasil, e como é que vão escoar tudo isso aí? Vai ser para o mercado interno, vai ser para a América Latina? Eu acho que os chineses têm muito mais uma visão estratégica, né? Quem vai pagar a conta no final lá é o conjunto. A gente se preocupa muito aqui com quem vai pagar a conta do Brasil, né? Mas sempre todos os avanços na infraestrutura do Brasil assim, foi com investimento ou local ou internacional. No caso, o interesse da China escoar a produção brasileira e entrar com a produção chinesa aqui nesse comércio bilateral. O comércio bilateral do Brasil hoje está chegando em Brasil-China, né? Está chegando em 160 bilhões, né? Foi o ano de 2023. Então é uma coisa assim que está crescendo exponencialmente também. Então a China tem um interesse enorme de fazer essa ferrovia, e tem uma rodovia também que está acontecendo, uma que vai sair no Peru, outra que sai no Chile, né? Então não é uma coisa que vai parar, é só questão de definir o trajeto, né? Isso está sendo definido principalmente pelos países interessados aí. Alguma coisa passa pelo Paraguai e Argentina, sobe até o Chile e deságua num porto lá, e a outra vai até o porto lá no meio do Peru. Então tudo isso está sendo combinado e é interesse comum. O Peru está se aproximando muito também do interesse chinês para fazer o escoamento dos minérios que tem lá, né? Minério de cobre, o próprio lítio, né? Então tudo isso aí alavanca esse projeto. Eu acho que não temos como dizer que não vai acontecer. Então, eu acho interessante aí o futuro aí, o BRICS se armando agora com 10 membros, né? Então, o interesse comum da parte global, do sul global nessa multipolaridade, acho que vai acontecer de forma harmônica. Isso aí. O chinês sempre busca uma forma estratégica e harmônica, né? Então, o chinês não planta nada para curto prazo, eu diria, planta tudo para longo prazo. Então, nós temos que aprender com os chineses nesse aspecto, aprender a longo prazo. O que eles têm lá para nós realmente implantar aqui e criar uma infraestrutura decente. A nossa infraestrutura que a gente falou lá de botar 2%, 3%, talvez tenha que botar 5% como eles botaram. E fazer ferrovias. Até uma questão importante, João, né? Uma questão importante para a gente enfatizar, né? Tem um mar de oportunidades entre a China e o Brasil. E acho que uma coisa Exatamente. Que a China precisa aprender, que eu vejo na minha opinião, quero ver se vocês também fecham comigo na minha ideia, é que a China tem que dar mais atenção para negociar mais com o setor privado no Brasil. Hoje a parte política governamental ela está muito focada em embates, né? É muita disputa ideológica, é muita disputa entre poder, é disputa entre os políticos, e pouco se tem atenção em investir em tecnologias, em investir em negócios. Para vocês terem uma ideia, para quem está nos assistindo, o Brasil e a China são grandes parceiros mundiais de negócios, de importação e exportação, e não existe uma câmara de comércio oficial entre os dois países. Você lembra, Dumas, que a gente tentou formalizar uma câmara oficial. A gente não teve apoio do governo, a gente não teve apoio de empresas que poderiam, de uma forma financeira, colaborar, porque a gente precisaria ter escritório, precisaria ter manutenção, um valor irrisório para se manter uma câmara de comércio, que seria uma abertura de diálogo entre empresas da China com o Brasil. E a gente sente muita falta para embates econômicos, de compra e de venda, auxílio de empresas. Hoje, uma empresa brasileira que quer se instalar na China,
é um voo cego, praticamente não tem informação, não tem um acolhimento. Você vai numa embaixada brasileira ou num consulado brasileiro, tem um setor lá, mas o coitado dos diplomatas, eles ficam ali 1 ano, 2 anos, quando eles começam a aprender, eles já são transferidos, né? Não tem uma continuidade de informação. Então, para piorar, a gente ainda tem um grupo dentro do Brasil que atrapalha as relações de negócio, que hoje é fato. Você conhece uma empresa que se intitula Câmara de Comércio, que faz lá, abre um CNPJ. Eu sou o Eduardo, Câmara de Comércio Brasil-China, abro um CNPJ e digo que eu sou o presidente da Câmara, né? E saio difundindo isso, e algumas empresas acabam caindo nesse conto e contratam serviços e acaba dando tudo errado. Nós estamos muito amadores nesse aspecto, né? Nós estamos muito amadores nessa questão, né? E os chineses, quando vêm ao Brasil, é um voo cego também, porque eles também não têm a quem recorrer. E eles gostam muito a gente lembra no nosso estado lá as reuniões institucionais, né, onde participa um governo, quando o governo faz de uma certa forma de chancelar essas operações, né? E aí a gente, como o Brasil já tem uma tendência de ser aquele cara que é o aproveitador, que aproveita as brechas, essas pessoas formam essas câmaras e começam a aproveitar. E hoje tem muitos sistemas de pesquisa, de falar de Brasil e China, que ganham dinheiro do governo. Eles montam lá um grupo de pessoas, né, praticamente um grupo fechado, o Clube do Bolinha, para falar sobre China, e cobram um FII mensal de uma empresa, da outra, para ouvir notícias. Mas, de concreto, aquilo ali não é uma mesa de negociação. Não se atrai negócio, não se faz negócio e não se discute de negócio, né? E o Brasil é um grande fornecedor de commodities. Cara, deveria ter pessoas preparadas para sentar e negociar com a China. Quando os chineses vêm aqui, ele faz o papel dele, ele vai defender o seu país, vai defender os seus interesses, vai defender o seu lado do negócio. Cabe a nós estar preparados, e a gente não está. E quando a gente vê notícias de ter como um banco de um BRICS, que a cada ano lá tem um presidente, hoje a gente tem o Brasil está presidindo, né, que é a Dilma Rousseff, a gente sabe das condições dela para presidir isso, e os chineses também sabem. Quem é que está tirando vantagem nessa situação, né? A gente sabe quem. Então a gente precisa organizar melhor essa questão aí. E eu acredito que a Rota da Seda pode nos ajudar muito nessa questão. Eduardo, você teve experiência na China, o João teve experiência na China, eu tive experiência na China. Tudo isso que nós estamos fazendo com a China, nós estamos fazendo a despeito do governo. Uhum. E quantas vezes eu recebia empresários do setor privado, chegava e falava, quem que eu tenho que visitar? Você veio completamente despreparado, você não veio com ninguém do governo. O chinês gosta de falar de governo para governo. Então, veja, a gente tinha que pegar na mão da pessoa e levar e montar uma agenda de visita. O governo, o chinês, quando ele vem com um aparato governamental por trás. Ou seja, o setor privado está sozinho negociando com os chineses. E mesmo assim, é porque eles precisam da gente. Quantas vezes a gente já ouviu, nós não vendemos para a China, eles que compram da gente. E aí você fala, pô, mas isso é boa essa frase, né? Só que essa frase eu estou ouvindo desde 2008. O Brasil precisa conhecer mais a China. Gente, já não conhecemos a China? Está na hora de chegar e tratar o negócio sério. Oi, João. Dumas, tá faltando o papel da Apex aí, né? A Apex ela foi instalada em Pequim, no escritório bastante interessante lá, mas a efetiva participação e apoio da Apex ao empresariado aí, ela é bem Você sabia discreta, que o chefe da Apex opinião. na China é um chinês, não é um brasileiro? Nós temos uma agência de promoção de produtos brasileiros, que é um chinês que coordena. E eu não sei se está faltando profissional, não tem faculdade de comércio exterior para... E também aqui no Brasil, né? Às vezes a gente fala, tem muitas brigas ideológicas, mas vamos falar um pouquinho do último governo, né? O chefe da Apex era um almirante da Marinha, né? Qual é a qualificação que ele tem internacional de business, né? Não, e aí já é o preconceito, Já é o preconceito. Pois é. De falar, por exemplo, pelo fato de ser... Já vão falar que é comunista a China, né? Velho esquema do China é comunista. Não, mas o que eu quis trazer um pouco é que aqui no programa, Dumas, a gente não tem um lado ideológico, né? A gente fala os fatos, né? E eu quis trazer o fato que tanto no lado da direita, tanto no lado da esquerda, eles erram, né? Um escolheu um almirante, o outro queria escolher um cara que não falava inglês, né? Para fazer para tratar de uma pasta que é internacional, que você vai se relacionar diariamente com pessoas do estrangeiro, né? Então a gente vê que existe falhas de um lado e do outro. Eduardo, comentasse sobre não ter um fórum que faça esse link aí, né? Que faça essa aproximação. A Câmara de Comércio, né? A gente lembra lá, tinha as câmaras de comércio americanas, tinha a Câmara de Comércio alemã, que eram gigantes, eventos, cara, que a gente via de empresário. A gente participava, a gente era convidado, a gente ficava lá
com A ciúmes, Câmara né? de Comércio, para vocês terem uma ideia, a Câmara de Comércio, quando eu morei na China até 2014, 2015, ali eles tinham em torno de 4 mil participantes, 4 mil empresas, grupos privados. Alguma coisa do governo, mas a maioria, 80%, 95% era grupo privado. Hoje em dia está em torno de 5 mil. 5 mil empresas alemãs sabem que estão amarradas na China e não conseguem sair de lá. As pequenas até tentam sair e vão para o sul da China, Vietnã, Laos, aquele novo mercado lá no sul, Tailândia. Mas a Tailândia já está ocupada por japoneses também, né? Mas tudo isso vai fazer parte da Rota da Seda nova, né? Que os chineses estão explorando aí a nível de rota marítima, né? Então tem muita opção aí de negócio, tanto na rota marítima, na rota terrestre, interesses chineses no Brasil, eu acho que não falta. Eu Eles têm lembro que aqui na 300 pandemia, empresas. João, a Câmara de Comércio da Alemanha, a China fechou completamente, né? Ninguém entrava e ninguém saía, né? E o que que aconteceu? Existe muitos engenheiros alemães, principalmente na cidade de Xangai ali, que tem algumas montadoras, né? Exatamente. E os filhos e esposas foram passar Natal, Ano Novo na Alemanha e não conseguiram voltar para a China. E já passou 2, 3, 4, 5 meses. E aí aqueles alemães enlouqueceram, né? Daí a Câmara de Comércio negociou com o governo chinês, fretaram um avião para trazer as esposas dos caras. Não, vocês vão ter que dar um jeito. E a Câmara de Comércio negociou e conseguiu isso, né? Olha só como tem uma importância uma Câmara de Comércio na vida do cidadão estrangeiro em outro país. O Dumas, eu queria fazer uma provocação para você, até para o João também, mas principalmente o Dumas. A gente sabe, tá, que nesses acordos, né, nesses memorandos, né, nessas cartas de intenções, você tem uma grande oportunidade para você fazer coisas que o país, de maneira geral, não costuma fazer, né? E por que eu me lembrei da famigerada Lei de Informática de 76? Porque essa seria uma grande oportunidade de dar um salto, né? Um salto gigante, né, em termos de aprendizado, né? E eu me lembro que quando eu comecei a tratar, por exemplo, de Rota da Seda, né, inclusive colaborando lá com o João, né, é impressionante você ver o que a China fez em 40 anos, né, pouco mais de 40 anos, mas especialmente a mentalidade que foi introduzida. Então eu queria fazer essa provocação para você em termos assim do conhecimento que você tem das pessoas vinculadas ao Estado, né? Eu mais ou menos antecipo o que você pode responder, mas eu diria o seguinte, né? A questão é, o país entende, você acha que, por exemplo, as autoridades conseguem entender o que está em jogo em termos de investimento para o futuro? Porque você tem uma oportunidade, por exemplo, de fazer colaborações com a China e trazer tecnologias sensíveis que vão explodir num período muito curto de tempo. Em 3, 4 anos a gente vai ter um cenário completamente diferente daquilo que a gente está vendo hoje. Especialmente na produção de tecnologias para bens de capital, né, e a própria inteligência artificial, né, são coisas que poderiam ser feitas colaborações. E eu me lembro até que havia um certo interesse de trazer para cá algum tipo de mentalidade, né, que pudesse ser semelhante àquele modelo de hélice tripla, né, que é bastante famoso, né, de investimento, onde você tem universidade, empresas e governo, né, que é basicamente um formato de espiral proativa que cria conhecimento. Porque uma coisa que me parece que não mudou ainda é que o Brasil não entendeu que o maior bem que você tem é o capital humano, né? O desenvolvimento de capital humano. E aí eu queria provocar você no seguinte sentido. Há 40 anos atrás você não tinha nenhuma universidade chinesa entre as top. Tem as top 20, a top 30. Né? Hoje eles têm um programa direcionado especificamente de formação de capital humano que já posicionou uma seleta quantidade, especialmente lá em Shenzhen, né, que é a província tecnológica, né, de universidades que estão assim, junto com o MIT, junto com Stanford, junto com Berkeley, né, ali no topo do mundo. Aí eu pergunto para você, você acha que houve alguma mudança de mentalidade de 76 para cá, nesse nível? Porque, puxa vida, é uma oportunidade de ouro, né, que se poderia fazer, porque os chineses são abertos a fazer esse tipo de coisa, né, fazer esse tipo de investimento. O que você acha? Veja, Marcelo, eu vejo duas coisas aí. Primeiro, quem vai nos ouvir provavelmente vai falar: fazer isso daqui num país ditatorial é fácil. Então a gente já rebate falando: pois é, fizeram isso na Coreia, fizeram isso no Japão, fizeram isso em Singapura, então vamos parar com esse negócio de falar que ditadura tudo é mais fácil.
Então, tem esse ponto. Segundo ponto, existe no Brasil, veja, é o país que a gente quer. O país é feito de lobby. O que a gente quer, a hora que você vê no Congresso, é tentar diminuir o máximo a competição. E você colocou num ponto interessantíssimo. Que veja, aí você fala, mas eu tenho recursos naturais. Quanto tem de recurso natural na Coreia? Quanto tem de recurso natural no Japão? Quanto tem de recurso natural em Singapura? O que faz o país crescer é o capital humano. É o capital humano, é o resíduo de solo, produtividade total dos fatores. E aí vem um dado que é triste. 43% da população brasileira não tem um ensino médio. Aí o que vai o governo? O governo fala, a gente precisa investir mais em educação. Não, o Brasil é um dos países que mais investe em educação do mundo. Investimos 5,3% do PIB em educação. Só que nós investimos 30% do que a OCDE investe em ensino fundamental. E 130% do que a OCDE investe em universidade. Ou seja, a hora que você pega a Coreia, outros países, você vê que o investimento muito maior é ensino fundamental. Então a gente fala em inteligência artificial. Olha, precisa tomar cuidado para trazer tecnologia. Desculpa falar isso, mas a maior parte dos brasileiros não sabe ler um lava-louça. A gente não sabe ler. Então, eu não estou falando desse governo do governo anterior, eu estou falando de coisas de lá para trás. Não é questão de mais dinheiro. E outro problema, a gente quer colocar todo mundo na universidade. 50% da população brasileira não tem um saneamento básico. Nós não temos problemas com isso. Por quê? Porque nós já estamos numa idade... tudo bem, tira a Betânia aí, mas nós já estamos numa idade que não tem problema. Mas crianças de 0 a 7 anos, elas têm uma plasticidade cerebral enorme. E criança de 0 a 7 anos, por exemplo, na região norte, 90% da população não tem acesso ao tratamento de esgoto. Aonde eu quero chegar para fechar meu raciocínio? Oi. Só para pontuar essa questão que você tocou no ponto principal, você sabe que esse conhecimento sobre formação de crianças, né, ele já é velho, já é cansado, né? Teve um trabalho monumental do James Heckman, né, especialmente o Prêmio Nobel de Economia, né, que ele trabalhou especificamente sobre isso, né? E o trabalho dele, que enfim, é um trabalho paradigmático, ele justamente ele vai nessa linha, e é uma coisa conhecida, né? Puxa vida, o investimento fundamental que você tem que fazer na criança, principalmente na gestação e nos primeiros 3 a 4 anos de formação da criança. De tudo que vai vir depois vai depender dessa condição. Então, a condição de aprendizado, por exemplo, de uma criança nos seus 6, 7 anos de idade ou 10 anos de idade, ela vai ser totalmente dependente do que ela teve nos 3 primeiros 4 anos de infância, sabe? E eu sempre... E é uma coisa que, até onde eu sei, nunca mudou no país. Esse dado que você está trazendo, por exemplo, no Nordeste, aqui no Sul é um pouquinho melhor, né? Mas não é muito melhor, porque, infelizmente, ainda não se aprendeu essa questão. A capacidade de aprendizado e de aquisição de habilidades, né, Dumas? Ela depende inexoravelmente da criatura ter essa plasticidade cerebral pronta para fazer isso, né? E devolvo para você. Porque essa criança que não está, ou melhor, que está submetida a não tratamento de esgoto, ela vai ter doenças de criança, vômito, diarreia, subnutrição, então ela está prejudicada neurobiologicamente. É isso aí. Ela não vai ser um bom trabalhador. Mas eu quero enfiar esse cara na universidade. Estamos formando semi-analfabetos. Aí você fala, gente... Aí chega no jornal, na semana passada, fala que a universalização do tratamento de esgoto vai atrasar 10 anos. É uma brincadeira. A gente vem com uma política de neoindustrialização para dar dinheiro do BNDES, mas eu não vi uma indústria pedindo maior tratamento de esgoto e melhor educação para as crianças. Não, o que eles querem é mais dinheiro do BNDES e mais proteção. É óbvio. Não estou dizendo que os empresários estão errados. Estou dizendo que o governo está errado. O governo tem que começar a pensar... Não estou nem falando do governo, estou falando do Estado. Pensar principalmente que tipo de trabalhador eu quero. Só que aí vem aquela coisa, puxa, nós não estudamos isso, nós não vimos isso. Sim, mas dá voto. Dá mais voto o quê? Eu botar dinheiro no ensino fundamental ou botar meu filho numa faculdade? Mesmo que ele saia numa faculdade da esquina que não para de formar
cara semi-analfabeto. E, aliás, faço um tipo. Além de tudo, pega um editorial de jornal desse cara que está lendo, fala, leia o editorial de jornal e me explica. E a gente falou, olha, nós estamos indo na inteligência artificial. Cuidado, não estamos prontos. Não, a pessoa não sabe ler um editorial de jornal. Eu dou aula, eu vejo. Olha, o que você leu? Ah, é muito grande. Eu não entendi. Mas o Dumas, o mercado, ele regula essa questão, que hoje, cada vez mais, as empresas elas estão voltadas a contratar pelo conhecimento e pela experiência, né? E não mais pela formação. Mas aí que tá, olha só, Edu, é por isso que existe uma coisa, quer dizer, não é por isso, né? Existe uma coisa em economia chamado o desemprego natural. Por que o brasileiro não pode ter um nível de desemprego abaixo de 6,5%? Porque começa a pressionar a inflação de serviços. A mão de obra é cara, não é que ela é cara, veja, eu ganho pouco. Sim, mas dada a produtividade do trabalhador, Exato. ela é O problema cara. é produtividade. Ou seja, é o custo unitário do trabalho. Não é o salário dividido pela produtividade. Eu lembro que o Ciro Gomes falava uma coisa, não sei se era certo ou errado. Ele falava o seguinte, lá em 2020, sei lá quando, ele falava, o maior salário da zona do euro é do alemão. Sim e não. Salário ele está certo, mas custo unitário do trabalho, o alemão é o que mais ganha respeitando a produtividade. Pega o salário do italiano, é menor. Só que o custo unitário do italiano é muito mais alto que o custo unitário. Então, quando alguém fala, olha, vamos botar uma fábrica no Nordeste, vamos botar porque o salário é menor. Está errada essa análise. Eu tenho que fazer pelo CUT, custo unitário do trabalho. E aí volta uma provocação. Olha a política populista do Brasil. De 1996 a 2022, o salário mínimo subiu em termos reais, tirando a inflação, 90%. Você acha que o brasileiro ficou 90% mais produtivo? Não. Bingo, vou fazer outsourcing na China. Olha o problema da política populista. Mas salário melhor não é bom? Gente, não é ideologia. Eu dou salário, o cara consome, ele não consegue produzir, olha a ata do Banco Central. Inflação de serviço subjacente está subindo, vou ter que subir a taxa de juros. Estou fadado ao voo da galinha. China, me ajuda de alguma maneira. Ao invés de você vir na universidade, vem no ensino fundamental. Vamos tirar isso de alguma maneira, porque, de novo, é capital humano. A China fala, cara, eu estou aqui. O que você quer de mim? Eu quero matéria-prima. Se vocês não explicarem as tuas condições e como que a gente pode se ajudar, eu vou continuar comprando matéria-prima. Agora, eu estou com os gargalos, de novo, pelo amor de Deus, não é um problema de governo, é um problema de Estado, que eu estou trazendo lá da época do Médici. E a gente não endereça isso. A gente acaba não endereçando. O Brasil está fadado a continuar tendo o que a gente chama voo da galinha. Cresço 3, pum, sobe juros, vai para 2. Cresço 2,5, bum, sobe juros, vai para 1,5. Cara, eu devia estar crescendo 4,5. E outra, eu estou ficando velho. Eu não, o brasileiro está ficando velho. Então nós estamos ficando velho antes de ficar rico. O bônus demográfico já foi, né? Já acabou. E o capital, o que eu faço? Eu dou para o governo pagar os penduricalhos dele. Só deixa eu fazer um comentário, João, antes já te passar a palavra. É o seguinte... Pode falar. Não, rapidinho, tá? Eu me lembro que eu participei de um seminário já faz uns 7 anos já. Meu Deus, já passou o tempo, cara, tô ficando velho. E nesse seminário era Vamos parar com esse negócio de estamos ficando velho, pelo amor de Deus. É para homenagear a Betânia aqui do lado. E foi interessante esse seminário, né? Na verdade foi uma palestra da Deirdre McCloskey, né? Que você conhece bem, né? O monumento, né? Da economia, uma das mentes mais brilhantes que eu já vi na minha vida, né? E essa provocação foi feita para ela, né? A respeito de o suposto conflito que existe, o que vem antes, é o ovo ou a galinha do conhecimento para a formação de capital humano, né? E ela, como é uma historiadora econômica, acima de tudo, antes de mais nada, né, uma brilhante, uma pensadora, ela diz o seguinte, olha, eu ainda não tenho os dados econométricos, Dumas, tá? Não tenho ainda, eu não consegui fazer a econometria disso, né? Mas ela chegou à conclusão que o primeiro ponto mais importante, e o template da China, ele vai exatamente nessa direção. É primeiro você melhorar o ambiente de negócios. Você permitir que as pessoas
comece a se organizar, o caos organizado, né, que as pessoas automaticamente começam a se organizar e começam a se produzir. Depois, com o tempo, você começa a criar as melhorias incrementais na área da educação. E ela disse isso com muita ênfase. E bingo, isso foi antes de aparecer a China, né, como ela é hoje, né, imagina, 7 anos atrás, 10 anos atrás, ou seja, eu imagino foi pouco depois das Olimpíadas de 2008, né? Como querendo dizer, se você não permite, né, se você não cria, né, condições institucionais para as empresas criarem e buscarem alternativas, você não vai ter como sucedâneo disso, como criar um plano para impor conhecimento para as outras pessoas. Ou seja, nós falhamos nos 2 pontos. Nós falhamos, primeiro, na formação errada, planificada de capital humano, e segundo, nós não temos um ambiente institucional propício à inovação, né? Porque a inovação surge disso, do caos, né? Do caos. Se você, por exemplo, a gente já sabe, por exemplo, que o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos já estão sendo superados, né? Se você vai para a China, você já tem empresas com um nível tão sofisticado ou até maior do que isso, né? Isso dito pelo Tim Cook, né, o chefe da Apple, ele disse isso explicitamente, né, pelas capacidades tecnológicas que são desenvolvidas na China, né? E é interessante que você tem essa capacidade no Brasil, só que, infelizmente, institucionalmente, você não consegue nem trabalhar nem de um lado e nem de outro, né? Então, é realmente problemático. Eu acho que isso é muito mais uma questão de mentalidade do que propriamente uma questão digamos, de política, porque ele é um sucedâneo da mentalidade, né? Não sei o que vocês acham aí, João, Dumas. Deixa eu só pegar um gancho aí da conversa do Dumas e do teu direcionamento agora, professor. Se a gente olhar aí a história da renda per capita, Dumas, eu gosto sempre de botar esse assunto na mesa aí. A renda per capita brasileira no início dos anos 80 esse número é devastador, era né? 10, 12 vezes maior do que a renda per capita chinesa. Me lembro lá quando nós começamos a fazer a joint venture em Pequim em 94, 95, o que atraía realmente os chineses aí era realmente alavancar o salário da turma, né? O poder de compra. Seguindo lá o Deng Xiaoping lá que dizia, vamos deixar uma parte da nossa população rica. Então o que estava na cabeça de Deng Xiaoping, sendo um comunista, ele era de ganhar dinheiro, deixar o povo ganhar dinheiro, ficar rico. E hoje, passado 40 e poucos anos, né? Eu tive a sorte tremenda, acho que nós tivemos a sorte tremenda de enxergar isso ao vivo e a cores e participar. Nós fomos protagonistas lá também da transformação chinesa. Por que não dizer isso? Nós fomos para lá ensinar os chineses a fazer a coisa melhorzinha, né? E a gente aprendeu com eles também. Alguns tiveram a humildade de aprender, outros não. E aí, hoje em dia, a renda per capita chinesa é quanto? É 13 mil dólares, e a nossa aqui não passa de 9. Então, passa de novo, já caiu. O mercado de consumo com dólar maior, dólar mais alto agora é incrível, né? Já deve estar em 8. Então, essa instabilidade política, essa instabilidade econômica acontece como consequência e a estabilidade social vem atrás. Então, o que o chinês sempre pregou foi ter uma harmonia, né? Então, saber botar uma escola decente, botar um ensino fundamental, um ensino concreto, fundamental, leva a ter uma população não mais inteligente, mas com QI mais alto. O QI chinês hoje, se vocês olharem lá, está acima de 100. O QI brasileiro hoje está em 89. 89. Isso é bom ou isso é ruim? Então, são escolhas que a gente fez. E eu aumento o salário populista também. Não adianta. Não vai dar produtividade. Na formação profissional, né? Uma coisa que é uma grande não mentira que a gente escuta aqui no Brasil, né? De que as empresas procuram importar da China por causa dos custos mais baratos, porque a mão de obra é mais barata, porque a chinesa ganha pouco, o chinês é escravo. Isso é uma grande inverdade, né? A gente tem na China, na verdade, uma abundância de profissionais formados, né? Eu sempre cito o exemplo, né? Se a gente, por exemplo, a fábrica da Fox, que faz o iPhone lá, eu estava lendo um artigo, eles têm cerca de 30 mil engenheiros de software para poder trabalhar na fábrica, e o presidente da Foxconn disse que eles têm um universo de pelo menos mais 90 mil na região que podem, se esses 30 mil pedirem todos demissão ao mesmo tempo, né, eles têm um universo de mais 90 mil capacitados para assumir essas vagas de trabalho. E eu fico pensando que eu lido muito com o setor industrial no Brasil, a gente vê as empresas brigando para encontrar um torneiro mecânico, um profissional que é capacitado por uma máquina, né?
E na China eles têm a abundância de profissionais qualificados. Quase todo chinês hoje tem acesso à universidade, é formado, né? Então, a grande verdade é que essa capacitação e a abundância de profissionais, de uma certa forma, faz com que o produto final do que eles estão produzindo seja mais barato. Eduardo, só um adendo ali. Vai lá, Só João, um vai adendo ali. lá. Quando nós começamos a Joint Venture em 94, 95 em Pequim, nós tínhamos estagiários contratados. Nosso sócio era uma empresa, a Prefeitura de Pequim. Então, a segunda indústria leve. No início, o salário mensal de um engenheiro eletricista era da ordem de 640 renminbis. Dumas, tu te lembra bem aí quanto é que era o renminbi nos anos 90, né? Era 8 por 1, 7 por 1 dólar, né? Alguma coisa assim. Isso dava 50 dólares, alguma coisa assim. $50, Né? Dava 40 e poucos, né? A evolução dessa mesma engenheira, foi contratada como engenheira lá no início, como recém-formada, ela teve um caminho profissional até a parte de engenheiro. Ela foi engenharia, gerente de procurement, subiu, foi quase uma diretora. Nós estávamos pagando para ela 36 mil renminbi por mês. Isso dava Já na com outro época. câmbio, Já com outro câmbio, com 6 por 1, né? O salário dela era coisa de 6, 7 mil dólares por mês. Olha o ganho de Então, isso produtividade foi uma nisso. realidade de evolução, né? Isso foi durante 28 anos, 27 anos. Uma geração. E, aliás, só para completar o que o Eduardo falou e que o João também, de novo, não é questão de salário, é questão de custo unitário do trabalho. Quem fala que a mão de obra chinesa está barata, não custa entrar e ver e fazer o cálculo do custo unitário do trabalho. O custo unitário do trabalho está subindo na China. Exatamente. A China está barato, mas não tão barato como era em 2015. Ou melhor, 2009. Desde que Xi Jinping entrou, tem um gráfico que mostra o salário na China até 2009 sempre subiu, mas a produtividade subia mais. Entrou Xi Jinping, o salário está subindo mais do que a produtividade, porque ele quer transformar a economia muito mais voltada para consumo. Então a China, de certa maneira, ela quer perder, vamos dizer assim, parar de exportar. Claro, teve o problema do real estate, que foi self-inflicted pelo próprio Xi Jinping, que ele falou, casa não é para especular, é para morar. Isso afundou a bolha, e o que ele fez? Bom, então nós vamos vender carro, vamos vender aço, vamos vender... E não dá, e está aumentando o trade frictions. Mas veja, o salário do chinês está aumentando. Então está todo mundo pensando, falou, eu vou fazer outsourcing na China. Às vezes na aula o cara fala, olha, those days are over. Você já deveria estar pensando, você está procurando alguma coisa intensiva em mão de obra, está na hora de você paquerar outro país, porque a China já não é mais esse lugar. Não, mas eu vou lá ver como é que está. Vietnã, não de é ir repente. lá ver como é que está. Lógico. Triangula, faz alguma coisa. Tem uma questão desse, Enfim, vamos lá ver como é que tá, ô Dumas. Eu sempre falo também, né, o brasileiro ele tem conhecimento de 3 ou 4 feiras na China, né, a Canton Fair, uma feira em Xangai, uma feira em Pequim. E eu queria dizer que a China tem mais de 700 feiras, né, bastante profissionais para determinados setores, né, principalmente essa Canton Fair. Você encontra ali de trilho de trem, itens de plástico, coisas simples, ar-condicionado. É uma miscelânea, né, uma feira bacana de entrada para você conhecer o país, passear. Mas se você quer fazer uma coisa focada relacionada à indústria, né, você tem que ter uma boa pesquisa, uma boa assessoria, uma boa empresa que possa te conduzir para o local mais adequado para fazer o bom negócio. A gente, às vezes, escuta muitas coisas sobre produtos chineses ruins, baixa qualidade, mas às vezes a forma que você compra e o fornecedor que você elegeu para fazer o negócio não é o bom, porque você não foi no local adequado, né? Então, esse desconhecimento ainda da parte de negócio dos brasileiros com a China ainda é muito grande, precisa uma evolução muito grande. E até agora a questão de inteligência artificial, que a Betânia estava falando, que eu vejo que virou uma modinha a Canton Fair, então você clica aqui no Instagram, você vê pessoas jovens, eu vou te assessorar na Canton Fair, venha comigo. Na verdade, eles não estão vendendo nenhum produto da China, não estão vendendo nenhuma empresa da China, eles estão vendendo o serviço deles, eles querem fazer uma assessoria para comprar passagem de avião, para vender o hotel, para passear contigo, te ensinar a comer no restaurante, mas eles não são focados tecnicamente, não entendem nada de engenharia, não entendem de produção,
Eu falo até que a China, às vezes, tu tem que conhecer até a questão da natureza, né? A gente sabe, nós que moramos lá, para nós é normal, mas para quem nunca foi, não sabe. Tem a época de verão que é muito quente, as fábricas são desligadas para economizar a energia, né? Então isso atrasa o teu produto. Nós temos a tempo do inverno, que se o teu fornecedor estiver no norte da China, nós temos estradas congeladas, até o mar às vezes congela naquela parte da China, né? Os navios não conseguem aportar, né? Tem a questão do Ano Novo Chinês, que é um feriado prolongado. Então você tem que ter um planejamento para sua importação, né? Para fazer esse negócio. Então o brasileiro ainda precisa ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento para ter mais vantagem, para lucrar, para diminuir custo, uma série de coisas. Veja, eu vou passar isso Exatamente. daqui para o João, que entende muito mais do que eu, da cultura do chinês. Mas, por exemplo, o que eu aprendi? Pelo amor de Deus, eu não sou filósofo. Não sou filósofo. Mas o mindset do chinês, ele é muito baseado no confucionismo. A hora que você lê o confucionismo, você fala, puxa, Confúcio era um cara excelente. Ele fala, olha, você tem que respeitar a hierarquia, você tem que dar tudo para a família, tudo para os seus amigos e para quem você trabalha. Se você está fora, eu não estou nem aí para você. Então, veja, o chinês, quando ele eventualmente, que nem você falou, Eduardo, ele te engana, ele não acha que vai arder no mármore do inferno. Ah, mas por que não vai arder? Porque os 10 mandamentos não fazem parte do meu mindset. Ah, mas o equalité, fraternité, identité, eu passei da Idade Média. Eu passei da Idade Média para a Idade Contemporânea sem parar na Idade Moderna. O Iluminismo e a Revolução Francesa não fazem parte do meu mindset. Não faz, exatamente. Ah, mas você está errado. Quem falou que eu estou errado? Eu tenho 4.000, 5.000 anos, vocês têm 500. A cultura deles não é eurocêntrica, né? Exatamente. Agora Douglas, China é uma civilização, nós não aprendemos isso ainda. Nós e a não gente somos vai uma com civilização. Estão caminhando para tentar ser uma nação, de forma meio atabalhoada, né? Então a estrutura, a China no século XVI já foi 25% do PIB mundial. Pode olhar os dados lá. 25% do PIB mundial, eles eram a maior economia do mundo. E eles sabem que eles foram e perderam durante 2, 3, 4 séculos, aí perderam o fio da meada. Estão recuperando. E a meta deles agora, para 2050, ou seja, 2050, daqui a quantos anos aí? Daqui a 15 anos, 20 anos, é ter uma renda per capita para o povo da ordem de $30.000. Isso vai colocar eles como país desenvolvido com uma população de 1,45 bilhões de habitantes. Isso é um poder de compra, um poder de consumo, um poder de... né? Mas eles têm que fazer isso de forma integrada. Eles têm que ganhar dinheiro lá fora, tem que ter o faturamento deles vindo de fora e o equilíbrio, a matéria-prima, tudo mais conectado. A América do Sul e o Brasil fazem parte desse plano histórico aí chinês de recuperação. Então, o que está acontecendo agora é uma recuperação do passado. Eu acho que a China vai ter os 25% do PIB em 2050, e além disso, a renda per capita deles vai estar $30.000, sim. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Eles apanharam culturalmente, muito dos japoneses, dos britânicos, mas e agora está voltando. Eles apanharam e aprenderam. Eles aprenderam, né? Eles aprenderam lá em Hong Kong, desenvolveram Hong Kong, os ingleses fizeram de tudo em Hong Kong, mas os chineses recuperaram Hong Kong, recuperaram Macau. 97. Hoje o Macau, dê uma olhadinha na renda per capita em Macau. Ela está está maior que da Suíça. Eu vi esse dado agora, semana retrasada. A renda per capita em Macau, para o habitante em Macau, ficou o país... Essa recuperação que tu está falando, João, o brasileiro não consegue entender. Eu fui para a China em 2006. Porque não é uma civilização. A China é uma civilização. E a matéria dos jornais diziam assim, ó, semana que vem vai acontecer a invasão a Taiwan. Isso em 2006, quando eu fui para a China, né? Eu passei 15 anos na China e semana que vem vai ser a invasão da... Tu tocaste num ponto interessante, né? A China retomou Hong Kong, a China retomou Macau, e não houve um conflito militar, né? Ela recuperou na diplomacia Macau hoje é o e país na parte econômica, né? mais... E quantos anos levou para fazer essa retomada? 100 anos, né? Foi um acordo de 100 anos dos ingleses com a China, né? Então a gente precisa entender um pouco mais a forma cultural de como eles se movimentam e como eles resolvem as coisas, né? 155 de longo prazo, anos. 155 1847, anos. Se eu não me engano, né? Tô velho já, para 1997, pela Guerra do Ópio. Agora, só um adendo aqui, pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo.
Eu não estou falando que a gente tem que pensar como chinês, desrespeitar, não é isso. Eu acho que é até Nós bom fazer, temos o nosso- fazer um ponto e um esclarecimento, Dumas, de que como a gente fala com o coração, tem uma paixão e um gosto pelo nosso país, como a gente viu coisas extraordinárias na China em questão de modernidade, de sustentabilidade, de economia, né? A gente fala com entusiasmo porque a gente não reverencia os chineses, a gente quer que o Brasil tenha essa proximidade com a China nas coisas boas. Tanto é que eu jamais comento com meus amigos as coisas ruins que eu vi na China, né? Acho que todo mundo é assim. Nós Você trabalhamos lá. Você consegue trazer as coisas boas. A gente não é ideológico, a gente não está dentro de um embate. E todas as questões que eu tenho quando eu conversava com os chineses, nenhum deles me trazia: o Brasil é o país mais violento, morrem 60 mil pessoas, ou não sei o que. Não, eles nunca falavam disso. Eles traziam as oportunidades de negócio que o Brasil levavam para eles, né? E eu tento ser da mesma forma, né? Então, mas é difícil no Brasil. A gente, quando fala com o entusiasmo das coisas boas, a gente tem uma certa barreira pela questão ideológica e pelo desconhecimento, Mas, né? Eduardo, eu dou aula de economia chinesa. Quando eu falo que eu morei lá, a primeira pergunta que o cara faz, escolado, faculdade, o que você comia lá? Gente, vocês ainda estão nessa? Sim, me Vocês perguntavam, estão tu nessa tomava conversa? Coca-Cola na China? Eu falei, eu não consigo nem você responder comeu isso um aí, né? escorpião? Você não tem mais nada para Eu perguntar. respondo, meu amigo, Xangai é a cidade que mais tem restaurante com estrela Michelin do mundo. Pois é, eu engordei 20 quilos na China, não foi comendo escorpião. Bom, mas isso Boas fica pra uma lembranças, outra hein? bate-papo. Boas lembranças. Pode. Bom, então a gente está se encaminhando para o nosso final do nosso programa, né? Vamos fazer as considerações, né? Eu queria muito te agradecer a tua presença aqui, Dumas. Com certeza tu vai voltar. O papo foi muito bom, a gente poderia se alongar por mais algumas horas aqui, né? Mas infelizmente a gente tem um período a cumprir, né? Então, professor Marcelo Berg, tuas considerações finais. Não, agradecer a presença ilustríssima do Dumas, prazer em conhecer o Dumas, que eu não conhecia. Olha, fantástico. Eu acho que a gente, essa hora passou muito rápido, né? Realmente passou muito rápido. A gente teria a possibilidade de fazer um podcast de 24 horas. Que tal, Dumas? Opa, eu também. E agradecer a paciência dos nossos internautas, né? Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante disso. Porque, como a gente tem insistido, né, o programa é para trabalhar sobre coisas que a mídia normalmente não trata e com detalhes que a mídia não traz para nós, né? Então, vai ser o primeiro de vários. Obrigado, Dumas. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. João? Obrigado. Dumas, um prazer te rever aí. Agora, na era digital, a gente se enxerga mais, né? A gente não se sente mais, né? A gente não se aproxima tanto e nem vamos a lugar tomar uma cervejinha depois, né? Mas é muito bom, vindo para o sul aí, avisa, né? Para nós fazer alguma coisa aí. Daí assim, Eduardo, eu vou para Porto Alegre lá para a gente se reunir e matar a saudade. Um abração e excelente te ver de novo. Eu tive a oportunidade de encontrar recentemente em São Paulo com Dumas, né? Mas foi um almoço, mas não, eu estava numa situação um pouco desconfortável. Eu comi alguma coisa à noite que me fez muito mal. Eu estava um morto-vivo na mesa e não pude desfrutar dos amigos lá de China, né? Mas realmente, através aqui da internet, a gente pode mais rapidamente se ver e falar, né? Então, Dumas, suas considerações finais e muito agradecido pela tua presença aqui no programa. Gente, eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com você, Eduardo, rever meu amigo João. João, tu não envelhece, né, pô? Mas vamos lá. Tá a mesma cara, pô. Obrigado, professor Marcelo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Betânia, desculpa as brincadeiras, mas foi uma brincadeira sadia. Nós estávamos mostrando que você era mais jovem, queria estar ao contrário, vocês fazem essa brincadeira comigo. Mas muito obrigado, estou aberto. Acho que o papo foi excelente. Dá para continuar para várias coisas ainda para conversar sobre a China. Obrigado, gente. Foi um prazer. Betânia, tu começou a falar no começo do programa, agora tu vai encerrar o programa, vai falar pro pessoal aquele jargão do curte, compartilha, sininho, te inscreve no canal. É tudo contigo, Betânia. Gente, antes de mais nada, só queria agradecer, né, de novo, por poder compartilhar a mesa com vocês. Para mim é sempre muito enriquecedor ver esses assuntos que, de fato, né, como o próprio professor falou, a gente tem a ideia de trazer esses conteúdos que não são facilmente acessados, né, nas mídias tradicionais. Então, para mim também é muito bom poder sentar nessa mesa e poder aprender diretamente com vocês. E é isso, galera.
Mais um episódio chegando ao final, espero que tenham curtido. Se curtiram ou se quiserem ajudar a gente aqui a ganhar um pouquinho mais de escala no nosso podcast, curte, compartilha, comenta, segue aqui no perfil, acompanha a gente no Instagram, que a gente vai seguir aí semanalmente trazendo mais conteúdos para vocês. Obrigada, pessoal, pelo tempo e até a próxima.